A ciência é fundamental, continua sendo fundamental. A gente teve, nesses últimos dias, a divulgação de uma evidência que um corticoide tem um potencial de minimizar a gravidade, a severidade da doença, abreviar o período de internação. É claro, corticoides são drogas perigosas, elas têm restrições de uso, elas requerem uma indicação médica específica, mas ainda assim, evidentemente, foi a evidência científica que conseguiu indicar essa relevância do corticoide. Quando a gente olha para outras drogas que já foram anunciadas, inclusive o governo americano doou milhões de drogas, milhões de ampolas ou unidades para o Brasil, a evidência que existe sobre elas é mínima ou nenhuma. Elas são muito boas para tratar outras coisas, mas não para tratar a infecção associada ao coronavírus. Então, é muito ruim que se propague notícias equivocadas, porque, no fim das contas, é só um desserviço. No começo, quando surgiram as notícias, as primeiras notícias de que algumas drogas poderiam ajudar com relação ao coronavírus, essas drogas desapareceram da farmácia. O que acontece é que tem gente que precisa dessas drogas para tratar lúpus, para tratar artrite reumatoide, doenças onde essas drogas funcionam de maneira muito clara. Então, o ser humano, por natureza, é assim, ele busca, se o pirão é pouco, o meu primeiro, né? Diz o ditado popular. Então, para muita gente, não, vou comprar porque aí eu garanto a segurança minha e da minha família. Mas isso tem que ter uma organização, essa organização tem que ser conferida pelos órgãos de governo. É uma pena que no Brasil isso esteja desarticulado entre as esferas federal, estadual, municipal, e naquelas unidades da federação onde a gente tem conseguido um pouco mais de articulação entre as esferas que seja possível, certamente a gente está tendo um resultado talvez menos pior do que seria se a gente de fato não tivesse qualquer nível de articulação. Mas a ciência é básica e as consequências de você não ouvir a ciência, você paga com a vida humana. É triste, mas é isso. Eu acho que é triste, no fim das contas, evidentemente, para aquelas pessoas que fazem a politização, elas enxergam algum ganho possível nesse espaço e estão trabalhando para auferir os lucros, né, para ter os ganhos possíveis. Mas é um pouco como, de novo, eu gosto de estados populares, a minha perna curta, né? Então, e nesse caso, eu acho que a indicação de que é uma bobagem, que não é relevante, ela fica superada hoje pelos mais de 30 mil mortos. Eu acho que a gente está perto de 50 mil no Brasil. Então, é isso. A gente já superou o número de mortes que teria no ano inteiro devido a acidentes de trânsito. A gente já superou uma série de outras condições que todo ano matam milhares de pessoas em poucos meses, né? E a gente, assim, ainda está em junho, né? Estamos no meio de junho nesse momento. Então, infelizmente, a gente vai ver esse quadro continuar grave antes de começar a melhorar. E o que eu espero é que a sociedade como um todo consiga enxergar esses aspectos que a gente está falando e coloque na cabeça que isolamento social é relevante, usar máscara é relevante, lavar as mãos é relevante, e tudo isso contribui não só para que eu continue saudável, mas para que os meus avós continuem saudáveis, ou para que os meus filhos, ou para que os meus amigos. Então, o que a gente tem que começar a trabalhar agora é o entendimento, talvez, do coletivo. A gente não está pedindo que as pessoas fiquem em casa por elas. A gente também está pedindo pelos parentes delas, pelos parentes que têm alguma condição de risco, porque sejam mais velhos ou que têm uma condição de saúde que coloca essas pessoas no grupo de risco. Esse evento é um evento que acontece a cada 100 anos.
Então, eu certamente não vou estar vivo quando acontecer alguma coisa parecida. E pouco provável que você, ainda que mais moço que eu, esteja vivo quando isso acontecer de novo. Então, a magnitude do problema faz com que ele ganhe ainda mais relevância e que a gente consiga, ao olhar para ele, querer dedicar uma atenção muito maior. O número de pessoas, sei lá, que sabem trabalhar com uma máquina de costura e começaram a fazer máscaras para distribuir na comunidade. O número de pessoas que têm uma fábrica que produz componentes que poderiam ser usados em respiradores e que se organizaram em equipes para produzir respiradores. O número de empresas que produzem insumos químicos e que conseguiram ajustar suas linhas de produção para produzir álcool gel. E quando você olha nessa dimensão, é uma corrente de solidariedade de pessoas buscando contribuir para o enfrentamento da epidemia. Na ciência, a mesma coisa. E os cientistas buscaram e estão fazendo o redirecionamento das suas atividades, dos recursos aos seus alcances, para enfrentar a epidemia e para buscar soluções. Talvez a principal questão seja do trabalho, relativa ao trabalho. Isso já está acontecendo, os ambientes de trabalho vêm mudando, as pessoas estão começando a trabalhar a partir das suas próprias casas, o que a gente chama de home office. Mas, na prática, esse home office, num outro trocadilho aqui, ele não deve ser confundido com o que as pessoas também estão chamando de home work. Uma coisa é eu ter o escritório de trabalho em casa, a outra coisa é eu trabalhar em casa, sem um escritório. Então, isso faz muita diferença e o ponto do conceito aí é que, evidentemente, na casa onde nós moramos, tem os filhos, tem as outras pessoas que moram na casa, as tarefas domésticas e as tarefas da vida profissional se confundem, e tudo isso vai ter que ser trabalhado e articulado, porque certamente é possível para muita gente fazer o trabalho a partir de casa, mas isso requer uma organização adicional com relação a como nós usamos as nossas casas até hoje. Então, isso se coloca nesse sentido do home office, quer dizer, o escritório em casa versus homework. É só o trabalho em casa, mas sem o escritório. E isso já é hoje uma mudança importante e vai ser uma mudança ainda mais importante. A outra coisa é que desde o século XVIII, nós já estamos vendo uma substituição progressiva do trabalho humano pelo trabalho das máquinas. Quando foram criadas máquinas de tecelar, né, máquinas para fazer pano e roupa, isso foi uma revolução, essa revolução industrial que nós vivemos até hoje, dá acesso a milhões, a bilhões de pessoas a um monte de coisas. Essas revoluções, elas vêm se sucedendo em vários lugares. A gente lê que nesse momento a gente está passando pela quarta revolução industrial, e nesse sentido, todas as revoluções, elas progressivamente substituem o trabalho humano pelo trabalho das máquinas e dos computadores. Então, o que a gente vai assistir a partir de agora é uma aceleração desse processo e, com isso, o estabelecimento de novas profissões, de novos trabalhos, porque assim como hoje a gente tem 7 bilhões de pessoas e um número substancial dessas empregue com trabalhos, quando esses trabalhos desaparecerem, novos trabalhos, novas atividades vão surgir. A gente pode olhar, vamos falar das coisas que o Brasil faz bem, e uma das coisas que é feita aí no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, a produção de aviões pela Embraer. Nós temos 3 ou 4 grandes produtores mundiais de avião comercial. Um deles é a Boeing, o outro é Airbus e o terceiro maior produtor é a Embraer. Quantos mais produtores no mundo a gente tem? Talvez mais uns 10, digamos. Todos os países do mundo têm produção de avião? Com certeza não. Na América do Sul, quais países têm? Talvez só o Brasil. Então, o ponto que eu quero chegar aí é que existe uma especialização natural e várias coisas você vai
progressivamente fazendo só num número mais restrito de lugares. Eu vou dar um outro exemplo. A Austrália já tem uma indicação de que em 2025 ela não vai mais ter fábrica de automóveis. Ninguém vai mais produzir carros na Austrália. Por quê? Porque a população é pequena e não faz sentido, economicamente falando, você manter a indústria automobilística ali. Então, se por um lado isso é a lógica econômica que a globalização traz, de outro lado, como você bem colocou, existe contraponto da lógica de segurança nacional. Evidentemente, será que é possível algum país não produzir comida, alimento para a sua população? Será que é possível algum país não produzir vacinas? Será que é possível algum país não produzir medicamentos? Então, em todos esses casos, evidentemente, nós enxergamos como um item de segurança nacional e a pandemia que a gente está vivendo hoje tornou isso ainda mais presente. Uma agência como a FAPESP certamente pode contribuir não só para que nós possamos entender como que isso acontece, como esse fenômeno se desenrola no tempo, mas quais as áreas críticas, quais as áreas estratégicas onde nós deveríamos produzir conhecimento, onde nós deveríamos capacitar as indústrias para elas terem uma vantagem competitiva e para que o Brasil continue a ter uma capacidade de resposta própria.